apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Iane, eu sou enfermeira, sou hipnoterapeuta, especialista em vitiligo e ajudo mulheres com vitiligo a simplesmente a serem felizes resgatando a autoestima, porque resgatar a autoestima é você simplesmente voltar a ter controle sobre a sua vida, é voltar a ter controle sobre você, é você simplesmente usar a sua capacidade para fazer aquilo que você deseja, é simplesmente você se priorizar. Então, fique aqui comigo se você quer aprender como você pode resgatar sua autoestima, mesmo tendo com vitiligo, e viver os melhores anos da sua vida. Sabe por quê? Porque se você está esperando o vitiligo melhorar para começar a viver, eu preciso te dizer que o vitiligo só vai aumentar, porque o vitiligo é a sua mente mostrando através do seu corpo que você precisa viver, viver com qualidade de vida, viver com autoestima elevada, ser feliz. É isso que vai ajudar, inclusive, o vitiligo a ser controlado ou até desaparecer. Então, bora olhar para tudo isso, porque a ciência já fala sobre isso. E é importante trazer, inclusive, que a medicina integrativa, essa área da medicina que voltou a enxergar o ser humano como um ser completo e único, como, por exemplo, a medicina germânica, já mostra que o vitiligo é o quê? É um conflito em que você interpreta a separação, que de uma forma que você vive isso, sabe como? Sozinha, na solidão, e ele é intenso. E eu já vou contar para vocês que todas as vezes que você passa por um conflito interno, sozinha, na solidão, esse conflito ele tende ao quê? A aumentar. E é por isso que é importante, eu sempre bato nisso aqui, para você que está comigo, a importância de estar num grupo, a importância de estar com outras mulheres com vitiligo, para que você possa ser ouvida, para que você possa ser acolhida, para que você possa falar do que você sente sem ser julgada. Isso vai te dar muito mais leveza. E isso já começa por si só a melhorar a sua autoestima. Então, um ótimo dia, uma ótima tarde para quem está me assistindo no outro horário. E para você que está aqui comigo agora, uma ótima noite, seja muito bem-vinda. A vocês que estão aqui comigo, Adriana, Tânia, sejam muito bem-vindas. Para vocês que estão aqui também no encontro, sejam muito bem-vindas, porque hoje vocês vão ver como é importante. Vou até fixar aqui na tela um minutinho. Como é importante você cuidar de você e resgatar a autoestima vai fazer toda a diferença nessa jornada com o vitiligo. Sabe por quê? Porque o vitiligo, ele só te paralisa se você deixar. Principalmente quando você vai resgatar sua autoestima. Sabe por quê? Porque a autoestima não é só você se olhar no espelho e se achar bonita. A autoestima é a percepção e a valorização que você tem sobre você mesma. Ela é construída com base nas suas experiências. E sabe por que muitas vezes você está com a baixa autoestima? Porque lá atrás você foi uma criança que ouvia: ah, você é gordinha, ah, você é burra, ah, você é feia, a filha do vizinho é melhor. Então, as crianças que são muito comparadas, que sofrem abuso emocional, o bullying mesmo, que ouve que é gordinha, que é desastrada, que é burra, simplesmente ela cresce com essas crenças sobre ela. E isso é o que está destruindo a sua autoestima. Sabe por quê? Todo bebê, quando ele nasce, toda criança, eu, você, qualquer ser humano que existe hoje, ele nasce sem nenhuma crença. Ele nasce livre, como se fosse um computador novo. E ele nasce sabendo que ele pode fazer tudo. É por isso que um bebê chora na hora que quer, esperneia na hora que quer. Ele não está preocupado se tem gente olhando, ele não está preocupado onde ele está. Ele simplesmente só quer ter a sua necessidade atendida, porque ele sabe que ele é a pessoa mais importante da vida dele. E enquanto ele sabe isso, sabe o que acontece? Ele está ali se cuidando. Ele está ali, ó, se amando. Então, perceba, o bebê está ali o tempo todo cuidando dele.
Só que muitas vezes o que é que você faz quando você cresce? Todas essas crenças de que você não é boa o suficiente, de que você era comparada, tudo isso vai te sobrecarregando. Chega uma hora que você começa a acreditar que você realmente não é tão boa, que você é burra, que você é feia. E são essas as crenças que você vai carregando. E lembre, a autoestima, ela não é construída sobre um padrão de beleza. Ela é construída sobre a percepção que você tem sobre você. E essa percepção, ela nasceu das experiências que você vivenciou lá na sua infância. Então, a sua identidade, o seu ego, a forma como você se vê, é fruto do que você vivenciou lá. Se você foi uma criança que foi acolhida, que foi amada, que estava ali sendo elogiada, você cresce como esse adulto que é amado, que é elogiado e que avança. Mas se as crenças que te instalaram foram de que você não era bom o suficiente, infelizmente vão ser essas as crenças que você vai carregar. Só para vocês terem uma ideia, eu tive um cliente, um jovem, ele chegou para mim, Yane, eu sei que eu sou muito inteligente. Eu lembro que a minha mãe, quando ia para as festas, ela me apresentava e falava: esse é meu filho, ele é muito inteligente. Já minha irmã, ela dizia: ela é inteligente, mas ela tem mais um pouco de dificuldade. Eu falei: pois a sua mãe estava fazendo uma hipnose positiva nele, porque aí ele botou a crença de que ele era incrível, de que ele era muito bom mesmo, de que ele aprendia com facilidade, e uma hipnose negativa na outra filha, na hora que falava para ela que ela aprendia com dificuldade. Então ela começou ela instalou nela a crença de que para ela era mais difícil, que para ela tinha que ter dificuldade. Ou seja, você percebe que foi uma construção que veio lá de trás, que acompanhou ela desde a infância. Então a autoestima ela é construída lá na infância. E quando ela é destruída, ela muda a forma como você se vê. Então, eu já quero que você guarde aí que o problema não está nas manchas que estão na sua pele, mas sim na forma que você se sente, na forma que você se vê com elas. O vitiligo não acabou com a sua autoestima. Se você está acreditando nisso, eu preciso te dizer que você está acreditando numa mentira. A sua autoestima já estava destruída mesmo antes do vitiligo começar, independente da idade que ele tenha começado. Por quê? Porque se você não se ver bem, não é o vitiligo que piorou isso, não. É porque essa relação já existia. Porque para algumas pessoas é mais fácil viver bem com vitiligo, porque essas pessoas não tinham autoestima tão baixa. Então, o que acontece? Para essas pessoas que a autoestima já tinha algum positiva, de alguma forma, que não tinha sido tão destruída ao longo da vida, para essas pessoas, o vitiligo não impactou tanto. Mas para aquelas que foram seguidamente ouvindo que as coisas eram daquele jeito, que para ele tinha que ser difícil, simplesmente para essas pessoas o problema ficou muito maior. Então, vocês percebem que quando a gente fala de autoestima em mulheres com vitiligo, a gente está falando em mudar a forma como a gente se vê? E aqui, gente, isso vai implicar em melhorias de qualidade de vida. Porque quando a gente fala em autoestima, não quer dizer que você precisa estar dentro de um padrão de beleza. Até porque hoje em dia tem um padrão daquela mulher alta, magra, loura. Não dá para todo mundo ser assim. E isso nem é sobre dinheiro. Porque uma pessoa como eu, por exemplo, eu podia ter todo o dinheiro do mundo, mas eu não vou ficar magérrima, eu não vou crescer mais, eu não... Loura eu podia até ficar, mas eu acho que nem vou combinar. Então, assim, esses padrões, eles são irreais. Nem todo mundo vai conseguir. Uma mulher que é baixinha, gordinha, não é a cirurgia que vai fazer ela diminuir. A gente, eu vou dar um exemplo de uma mulher que emagreceu muito, que fez algumas cirurgias e que tem modificado o corpo, a Jojo Todinho. Mas a Jojo Todinho, mesmo mais magra, ela nunca vai ter um corpo de uma Miss. E tá tudo bem.
Porque a autoestima é você se aceitar do jeito que você é. Os padrões de beleza existem. Mas existem e eles só são fortalecidos se a gente deixar, se a gente quiser. Eu lembro que tem uma frase que eu sempre ouvi, é que o feio bonito lhe parece quando você ama. Então, esse referencial de que é bonito ter um padrão de beleza é mentira. O padrão de beleza está estabelecido, mas nem todo mundo vai seguir, nem todo mundo vai atender. E você precisa dar conta de ser feliz e ter autoestima, mesmo não estando dentro desse padrão. Seja com vitiligo, seja sem vitiligo. Porque a autoestima, quando você se enxerga bem, quando você se cuida, quando você se valoriza, não adianta os outros falarem qualquer coisa de você que sabe o que vai acontecer. Isso não vai impactar você. Sabe por quê? Porque você sabe que você é incrível desse jeito mesmo. Então, eu quero que vocês comecem a prestar atenção nisso. Em como vocês estão se enxergando, como é que vocês estão se percebendo, porque precisa ter uma congruência entre para quem você é externamente e quem você é internamente. Precisa ter uma congruência de como você está se mostrando. E isso independe do que está acontecendo ao seu redor, porque essa postura, ela vem de dentro para fora. Gente, quando eu olho a Yane lá de trás, era o Yane que nunca estaria fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu andava pelas ruas olhando para baixo porque eu tinha vergonha de mim. Hoje, as manchas ainda estão aqui, elas não desapareceram. Mas eu olho as pessoas nos olhos, eu cumprimento as pessoas. Inclusive, ali por volta de 2013, 2014, um período que eu estava fazendo um tratamento com laser, e fazendo hipnoterapia junto, e eu nem sabia. O médico usava técnicas de hipnose no tratamento, eu só vim descobrir isso há pouco tempo, quando eu comecei a estudar hipnoterapia, e aí o resultado do tratamento estava excelente. A minha pele estava respondendo muito bem, porque ali eu não era só uma mancha, a primeira coisa. No tratamento eu era tratada como uma pessoa. Então, eu era cumprimentada, eu era acolhida, e aquilo me dava prazer. E aí, o que acontece? Lá eu estava sendo cuidada. E aí as manchas começaram a diminuir significativamente. Só que, sabe o que acontecia? Naquela época eu não tinha tratado essas feridas emocionais. Vocês acham que eu saía olhando as pessoas nos olhos? Não. Eu lembro que nesse período eu fui para uma viagem. Eu fui passar um carnaval no Rio de Janeiro. E aí eu saía, não olhava para o lado, sempre olhando para baixo, e eu lembro que a gente foi fazer um passeio para a parte lá das praias, a gente foi para Cabo Frio e tudo, e tinham dois portugueses bem bonitos, e aí eles estavam lá, mais ou menos da idade, estava eu e uma amiga da idade da gente, depois começaram a puxar a conversa, aí a gente começou a conversar, isso durante o dia, mas na minha cabeça, eles nunca estariam olhando para mim, né? Então, mas eu conversava ali. E aí, uns 2 dias depois, a gente no Rio, a gente tinha saído à noite para uma festa, a gente encontrou. E um deles começou a dar em cima de mim. E aquilo me surpreendeu, porque eu falei, poxa, mas ele me viu com vitiligo. E ali, eu aceitei o cortejo dele, porque na minha cabeça ele já tinha me visto com vitiligo. E se ele estava querendo, ele já sabia que eu era daquele jeito. Porque a gente tinha ido para a praia. Então, aí eu me senti confortável. Já em um outro momento, em um outro período que eu viajei, eu conheci um rapaz que eu achei interessante, e aí eu conheci esse rapaz à noite. E eu lembro que no outro dia ele me chamou para sair. Sabe o que eu fiz? Eu disse que não queria. Mas eu tinha gostado dele, eu tinha gostado da conversa, mas como ele tinha me conhecido à noite, eu falei, poxa, quando ele me ver com vitiligo, será que ele vai querer ficar comigo? Será que ele vai gostar? Eu não queria ser rejeitada. E assim eu já evitei a saída. Perceba que era a mesma pessoa, mas apesar da pele estar muito mais repigmentada do que hoje em dia, eu não me sentia confiante como eu me sinto hoje.
Hoje, se eu conhecer alguém à noite e me chamar para sair durante o dia, eu vou sair do mesmo jeito que eu saí à noite. Eu percebo muitas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas, por exemplo, eu estou num clube de corrida. E às vezes o treino é na praia. Depois da praia eu vou lá e dou um mergulho. Eu ia andar de biquíni perto de pessoas que eu não tinha intimidade, assim, que eu conhecia, mas não eram tão próximas. Eu tinha vergonha, porque eu tinha vergonha das manchas, eu tinha vergonha do meu corpo. E isso tudo era o quê? Era a forma como eu me via. Hoje, eu simplesmente sou quem eu sou. Ah, tem mancha? Tem gordurinha? Tem celulite? Tá tudo bem. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que a autoestima não é sobre você se enquadrar num padrão, é sobre você simplesmente aceitar quem é você. É sobre a sua essência. E aqui tem uma questão que eu já comecei a pontuar e que eu quero trazer de novo. Mito ou verdade? O vitiligo destrói a autoestima? Isso é um mito. Isso é fake. O vitiligo não destrói a autoestima de ninguém. Porque a autoestima, ela é corroída, ela é destruída, ela é massacrada, sabe o quê? Com um monte de coisa que as pessoas falam sobre você. É a forma como você é tratada. É como você se aprende a se ver. E você usa o vitiligo só como mais uma desculpa para dizer que não está se vendo tão bem, que você não é tão bonita por causa das manchas. Mas se não tivesse vitiligo, você ia achar algum outro problema. Então, não é o vitiligo que está acabando a sua autoestima. Muito pelo contrário, a sua baixa autoestima está fazendo o vitiligo aumentar. Sabe por quê? Porque quando você tem baixa autoestima e aparecem as manchas, a primeira coisa que uma pessoa que tem vitiligo faz quando aparece uma mancha, sabe o que é? Se isolar, se esconder, não quer aparecer. Ou então tá sempre camuflando as manchas, se escondendo. E, gente, quanto mais você se esconde, quanto mais você evita, quanto mais você nega, mais o vitiligo toma conta de você. Porque aquilo que você nega é o que cresce. O vitiligo cresce nos momentos de estresse, de ansiedade, de problemas emocionais. É quando você não está bem que ele vai começar a crescer, que ele vai começar a tomar conta de você. Então, o primeiro passo que eu preciso é que você comece a buscar a sua paz interior, a sua tranquilidade. E isso você consegue como? Resgatando sua autoestima, resgatando o seu valor, resgatando a sua essência, você ficando feliz em ser você. E quando eu falo isso, eu não quero que vocês achem que eu estou dizendo, parabéns, você está dizendo que eu tenho que amar ter vitiligo? Não. Porque eu vou dizer para vocês. Eu estou com vitiligo, mas se você me perguntar, Anne, você gostaria de ter vitiligo? Não. Mas eu amo o vitiligo? Não. Eu odeio o vitiligo? Não. O que é o vitiligo para mim hoje? O vitiligo hoje é a oportunidade para olhar para aquilo que eu não vi. Porque, gente, a doença é apenas o caminho que a sua mente encontra para mostrar algo que você não está vendo. Está no seu inconsciente, mas é algo que está te machucando. Então, o vitiligo mostra as feridas emocionais que você não está querendo olhar, assim como eu não quis olhar por muitos anos. Mas hoje, isso mudou. Hoje eu estou aqui olhando para essas feridas. E foi olhar para essas feridas que me trouxe para esse lugar de muito mais liberdade, de muito mais autoridade, de muito mais prazer em viver a minha própria vida. Há 3 anos atrás, eu sequer tinha um Instagram aberto. Eu pensar em abrir e fazer uma live era impossível. Porque eu não tinha coragem de falar com pessoas que eu não conhecia. Eu não conseguia andar na rua olhando as pessoas de frente. Eu me escondia da vida. Ou seja, eu passei mais de 25 anos da minha vida me escondendo da vida. E talvez seja isso que você está fazendo hoje. E aí você diz, por quê? O vitiligo acabou com minha autoestima. Mentira!
Porque à medida que você estiver com a sua autoestima boa, o vitiligo, inclusive, ele começa a perder importância na sua vida. E para o vitiligo desaparecer e um tratamento funcionar, você precisa estar bem com você mesmo. Porque muitas vezes o tratamento que você está fazendo para a sua pele, com laser, com fototerapia, com os cremes, com as pomadas, sabe por que não está funcionando? Simplesmente porque você não está cuidando da sua mente. E aí você está fazendo o tratamento falando, a minha pele tem. A mancha tem que sumir, a mancha tem que sumir, a mancha tem que sumir. Todo dia tira foto, todo dia mede. E aí você se cobra tanto que, sabe, acontece? A sua ansiedade vai lá para cima, o seu estresse vai lá para cima e o vitiligo só cresce. Aí você fala, mas eu faço tratamento e não funciona. Claro! O tratamento para o vitiligo não pode ser cuidar apenas da pele. Porque cuidar só da pele não garante o seu equilíbrio emocional. Cuidar da sua saúde emocional, cuidar da sua mente vai fazer toda a diferença nesse tratamento. Inclusive, como coadjuvante, é isso que vai ajudar o tratamento da pele melhorar. Então, perceba, pele e as suas emoções, o sistema nervoso, eles estão ligados. Eles, inclusive, têm a mesma origem embrionária. Eles estão ali, ó, grudadinhos. O que acontece em um repercute no outro. Então, não adianta você querer cuidar da sua pele e esquecer de quem é você. E não usar um decote porque está com medo do que os outros vão pensar ou falar de você. E aqui já vai um desafio, tá? Tá querendo realmente viver bem com vitiligo? Começa a usar uma roupa em que não esconda totalmente suas manchas. Ai, Anne, mas eu tenho vergonha, ninguém sabe. Usa primeiro dentro de casa. Coloca um short. Coloca uma saia. Coloca uma blusinha de alça. E vocês vão ver que você vai se sentir difícil no início. Vocês vão ver que no início vai ter vergonha. Mas sabe por quê? Porque você está insegura. Só que sabe como é que você ganha segurança? Fazendo. Se hoje eu abro uma live e estou aqui falando com vocês, é porque eu já fiz isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Lá atrás era muito mais difícil que hoje. Hoje eu já devo ter feito mais de 150 lives. Ah, eu estou muito boa? Não, ainda tem muito para melhorar. Mas se você comparar com a live que eu fiz lá há 3 anos atrás, você vai ver que eu já melhorei muito. E a cada dia eu me sinto mais segura. Por quê? Porque eu estou me colocando em movimento. Então, é isso que vocês precisam fazer. Para resgatar a autoestima, vocês vão precisar colocar a pele de vocês literalmente no jogo. Começa usando uma blusinha mais decotada. Começa dentro de casa. Ai, Anne, dentro de casa eu uso, não tem problema. Então, vai até o passeio. Daqui a pouco, você vai até a esquina. Comece com passos pequenos, comece com o passo que você consegue dar. Porque o vitiligo apareceu tem quanto tempo na sua vida? Não tem um dia, não tem 2 dias, não tem 3 dias. Muitas vezes você está na mesma situação que eu, tem décadas vivendo com vitiligo. São décadas que você se escondeu. Então agora, comece aí, ó, no seu passo, no seu ritmo. E não tem essa de que é rápido, tem que ser rápido, não. Tem que ser no seu ritmo. Eu quero apenas que você se coloque em movimento. Por quê? Sabe o que é que está por trás dessa baixa autoestima que você está carregando hoje? E em se tratando em mulheres com vitiligo, normalmente está por trás aquela sensação de abandono. Normalmente é a sensação de rejeição. Tudo isso vinculado aos eventos adversos da infância, que são aquelas experiências que você teve na infância, nas quais você não era acolhida, amada e protegida como você gostaria. Então, muitas vezes você foi aquela criança que via brigas dentro de casa, ou que passou por dificuldades financeiras, ou que viu brigas por conta de alcoolismo, ou perdeu alguém. Então, toda vez que você sente essa sensação de abandono, de rejeição, ela vira um gatilho.
E aí, chega uma hora que esse gatilho desperta quem? O vitiligo. E aí é quando você fica um tempo com as manchas estacionadas, você passa por uma situação que ativa esse gatilho e elas voltam a crescer. Então perceba que olhar para a sua autoestima vai te garantir você começar a tratar essas feridas emocionais que estão impactando no vitiligo também. Porque imagine, você se sentindo bem, você se sentindo feliz, você acha que o vitiligo cresce? Conta aqui para mim. Quem percebeu o vitiligo crescendo na hora que a vida estava boa? Na hora que estava num bom relacionamento? Na hora que estava ganhando dinheiro na carreira? Isso aconteceu com alguma de vocês? Conta aqui para mim. Isso mesmo não aconteceu, sabe por quê? Porque simplesmente você estava bem. Lembra a pele e o sistema nervoso ali juntinhos? O sistema nervoso ficou tranquilo, a pele ficou tranquila. Do mesmo jeito que a sua pele fica tranquila, o seu sistema nervoso vai ficar. E isso não acontece só para quem tem vitiligo, não, gente. Isso acontece com quem tem uma alergia, para quem tem uma dermatite, para quem tem uma psoríase. Se você está nervoso, estressado, com problemas, a pele sente. E toda vez que a pele sente, e se você não tem essa boa percepção sobre você, essa boa percepção de valor, de quem é você, de sua identidade, o que acontece? A autoestima vai lá para baixo. Seja você com vitiligo ou não. Só que por conta do vitiligo, você tem uma desculpa. Você diz, a culpa é do vitiligo. E assim o vitiligo, que veio para sua vida para te mostrar aquilo que você não estava vendo, vira um vilão. E você, a cada dia mais, se afasta daquilo que podia estar melhorando a sua vida. E quais são as vantagens de resgatar a autoestima? Gente, a neurociência já traz isso, que o cérebro responde melhor ao tratamento quando tem as emoções positivas ali envolvidas. Toda vez que tem emoção positiva envolvida, você simplesmente se fortalece. E para que uma emoção, para que um sentimento melhor, que inclusive é a causa raiz de tantas outras questões do que a autoestima. A autoestima é o seu poder pessoal. A autoestima é aquele motor, aquele combustível que faz o seu motor funcionar. Então, quanto mais a autoestima está elevada, mais você tem energia de ir para a vida, de produzir, de ser feliz, de ganhar dinheiro, de produzir dinheiro do jeito que você quiser falar, de resolver problemas, de enfrentar situações. Por que tantas pessoas que têm vitiligo? Eu recebi até uma caixinha que alguém falou: eu estou esperando que alguém resolva para mim. Gente, o vitiligo ninguém vai resolver para você. Eu sinto muito se você está achando que alguém vai vir com a varinha mágica e tocar em você, o vitiligo vai desaparecer. Não vai. Mesmo que você faça tratamento para pele. Porque quem já fez tratamento para pele sabe que se não cuidar do emocional, as manchas voltam. Só que cuidar do emocional, gente, exige dedicação. Exige cuidado. E aqui eu estou para dizer para vocês que fazer isso é simples. Só que é difícil, porque muitas vezes você vai precisar olhar para coisas que você nunca quis olhar. E eu estou falando isso porque eu olho isso, tá? E esses dias mesmo eu tenho cada vez mais estudado sobre essas questões da pele, e eu estou lendo um livro que o nome é A Doença como Linguagem da Alma. E ele traz exatamente essas questões mais profundas de como o nosso inconsciente busca proteger a gente, fazendo com que a gente perceba o que está acontecendo dentro da gente, o que está machucando a gente através da pele. Então, quando você resgata a sua autoestima, você está fazendo um processo que é de dentro para fora. Você está cuidando da raiz da árvore que você é. Você vai ficar muito mais forte. Então, quando você faz esse processo, você aumenta a sua autoconfiança.
Você reduz, sabe o quê? O estresse, o cortisol, que faz você ficar com as manchas crescendo, porque quando você está com estresse elevado, quando você está com cortisol lá em cima, aí simplesmente o seu corpo começa a se atacar. E quando você diminui esses níveis de estresse, de cortisol, o próprio sistema imunológico, ele também, começa a ficar cada vez mais tranquilo. E é isso que faz as doenças autoimunes ficarem naquele estado de tranquilidade, naquele estado de que está tudo bem. Enquanto você não olha para essas questões, simplesmente você vai estar você não vai estar se permitindo cuidar de você mesma. Então, perceba, a gente está falando de algo que está melhorando tudo em você, inclusive a sua capacidade de tomar decisões com mais clareza. E vou aproveitar aqui. Já me digam se está fazendo sentido. Quem está aqui comigo no Google, na sala secreta, já me diz se está fazendo sentido. Quem está aqui no Instagram também. E vou aproveitar para dar uma ótima noite, Renilda, Lucineide, Virgínia, Marilene, Lúcia, Sueli, sejam todas muito bem-vindas. E já me digam se está fazendo sentido para vocês. E talvez você pense, mas Yane, como é que eu vou resolver isso? Eu não tenho apoio de ninguém, eu não tenho ninguém. Gente, apoio para quem tem vitiligo é isso. É estar com outras pessoas que têm vitiligo, com outras pessoas que entendam a sua dor, com outras pessoas que entendam pelo que você passa. E você não precisa passar por nada disso sozinha, não. E é muito mais difícil. Muitas vezes, sabe por que o vitiligo cresce? Porque você simplesmente vive todas as dores dele na solidão. Porque você simplesmente vive tudo isso, você e ele sozinhos. E aí, o que é que acontece? Só desconforto. Os problemas só aumentam. Então, eu quero que vocês comecem a perceber que tá em ambientes como esse fortalecem vocês. Primeiro, vocês estão vendo alguém como eu, que sou igual a vocês, com vitiligo, falando, se expondo. E sabe o que está acontecendo comigo? Nada. Aí você fala, como assim? Não está acontecendo nada. Porque qual é o medo de vocês? Vai ter gente que vai olhar? Vai. A pessoa olhou, tirou um pedaço de mim, gente? Não. Alguém falou, ai, Anne, você é manchada. Falou alguma mentira? Não. Ah, mas você está chamando a atenção. E daí? Quantas pessoas chamam a atenção? Então, perceba, hoje em dia, estou chamando a atenção, ótimo. Principalmente porque se chamar a atenção é mostrar que tem pessoas que são diferentes, está tudo bem. Então, a Madeline coloca aqui, sempre olham e sempre vão olhar, porque toda vez que as pessoas virem algo diferente, elas vão olhar e está tudo bem. O que a gente não pode é deixar de fazer o que a gente quer por causa da opinião dos outros. E resgatar a autoestima para mulheres com vitiligo é exatamente se permitir ser você. E eu vou contar para vocês que enquanto nós, porque eu me incluo nesse lugar também, enquanto nós estivermos nos escondendo por conta do vitiligo, ele só vai crescer. Sabe por quê? Gente, aqui, Marilene falou, o contraste de nossa pele chama muita atenção. Vocês percebem o que é que o vitiligo faz na vida da gente? Ele chama atenção. Ele está gritando para que as pessoas vejam. E isso, gente, é porque vocês também querem ser vistas. Esse processo que o vitiligo faz é dar consciência para a gente a forma como a gente está se sentindo.
Eu, há muito tempo atrás, há muito tempo não, né? Tem pouco tempo. Mas é porque, olhando assim, parece muito. Mas há uns 3, 4 anos atrás, sabe o que eu dizia? Que eu nasci para ser abelha operária porque eu gostava de bastidor. Era uma mentira! Eu gosto de chamar atenção. Eu gosto de estar na frente do palco. Eu gosto de abrir a câmera e falar. Ainda não tô bom nisso, mas eu já descobri que eu gosto, me dá prazer. Só que eu achava que não, eu não aceitava quem eu era. Aí sabe o que acontecia? A pele vinha e falava: ah, você não quer aparecer, não? Então você não aparece por bem, vai aparecer por mal. Aí aparecia a mancha, aí eu não podia esconder. Aí as pessoas me enxergavam porque eu sou diferente. Do mesmo jeito, e eu acho que foi até você mesmo, Marilene, vou aproveitar e já te responder, o sobrepeso. Muitas vezes a gente engorda porque a gente quer que as pessoas vejam a gente, nem que seja para dizer, ó, aquela gordinha ali, mas você está sendo vista. Sabe aquele ditado popular? Falem mal, mas falem de mim? É isso. Alguém já ouviu esse ditado? Então, o que é que, quando a gente fala de resgate da autoestima, é simplesmente esse resgate? Aí já isso aí. Então, quando a gente fala de resgate da autoestima, é simplesmente vocês resgatarem essa parte de vocês que ficou adormecida, esse poder de vocês. Porque a autoestima é treinável. Por que é treinável? Porque a gente consegue começar a se estimular tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. De dentro para fora, gente, é um processo que é muito mais orgânico, é muito mais rápido, quando a gente vai trabalhando as nossas feridas emocionais. Mas ele também acontece de fora para dentro, quando a gente começa a se cuidar mais, quando a gente começa a se acolher. Então, eu já quero que vocês coloquem aí como uma prática diária, se olhar no espelho e dizer o quanto você é bonita, o quanto você é linda, o quanto você se ama, porque isso vai fazer você, ó, se acolher. Isso vai fazer você se amar mais. Por quê? Porque quando a gente fala de autoestima, para você ter autoestima, você não precisa seguir um padrão de beleza. Você não precisa ter uma pele perfeita. A sua pele não precisa ter uma cor só. Você só precisa ser você. A autoestima é você resgatar o seu valor, a sua essência e ser feliz sendo você mesma. Então, é aquele momento que você precisa lançar um olhar novo para quem você é. É um olhar novo sobre você. E se você está disposta a fazer esse olhar sobre você e tá no grupo Viver Bem com Vitiligo, já entre aqui na sala secreta, porque eu vou estar encerrando essa transmissão aqui, porque agora eu vou fazer uma hipnoterapia de resgate da autoestima para quem está aqui comigo, exatamente para vocês perceberem como é fácil a gente começar a olhar para dentro de nós. Então, se você está aqui, corre lá. O link do nosso encontro está lá no grupo Viver Bem com Vitiligo e eu aguardo vocês. E para vocês que estão aqui no Instagram, deixa eu aproveitar, dar um beijo e encontro vocês na segunda-feira. Tchau! E bora lá para nós que estamos aqui, porque essa parte fica só entre a gente. Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão do vitiligo, da autoestima, de que é possível ser uma mulher com vitiligo e com autoestima, tá bem com você mesma? Alguém tem dúvida sobre isso? Quem está aqui, com certeza não, né? Então, bora lá fazer uma hipnoterapia sobre autoestima. Deixa eu só pegar aqui. E já vão me dizendo
Quando vocês pensam em autoestima, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? E aí, todo mundo numa posição confortável? Me ouvindo bem? Deixa eu só testar aqui o som para vocês já me darem. Aliás, eu não vou colocar o som. Aliás, não, vou sim. Deixa eu só testar. Ó, vamos testar aqui o som para a gente começar. Vocês estão ouvindo bem a mim? Som? Ou o som está alto demais? Fala aqui para mim. Vocês estão conseguindo me ouvir o som? Ou o som está baixo e a minha voz. Dá para ouvir os dois? Coloque aqui no chat ou abre o microfone e me fala. Ah, levanta a mão, tá ouvindo tudo, então beleza. Então, vamos começar. Eu quero que vocês fiquem numa posição confortável, ache aquele lugar quietinho, avisa para as pessoas que agora você vai cuidar de você um pouquinho, que você vai passar aqui 10 minutinhos concentrado em você, até para que vocês possam hoje dormir de um jeito mais... Dormir com umas mensagens positivas aí, porque hoje a gente vai estimular essa autoestima de vocês. Então, tudo pronto? Posso começar? Então, bora lá. Sim, eu quero que se sentado numa posição confortável, respira profundamente, solta o ar. Isso, mais uma vez, respira profundamente, solta o ar. E quando soltar, feche os olhos. E eu quero que você perceba uma luz tocando na sua cabeça. E à medida que essa luz vai descendo da sua cabeça até o dedão do seu pé, ela vai fazendo você se relaxar cada vez mais profundamente. Então, bora lá. Essa luz está descendo pela sua testa, passando por suas bochechas, pelo queixo, pescoço, descendo pelos ombros. Isso, passando por braços, pelo tronco, pelo abdômen, descendo pelas pernas. Isso. E a cada parte do corpo que ela vai tocando, você vai se sentindo cada vez mais relaxada. Agora perceba que essa luz se concentrou em um ponto específico. Essa luz se concentrou ali, na região dos seus olhos. E percebe que ela está ali. Ela está meio como se fosse se dissolvendo, como se fosse uma cola, e percebe que essa luz ela está
fazendo com que seus olhos fiquem cada vez mais cansados, cada vez mais desligados. E é exatamente aí, nesse lugar, eu quero que você perceba como as suas pálpebras elas estão muito relaxadas, muito desligadas. E isso tá tão bom, tá tão relaxante que agora você vai tentar abri-las e quanto mais você tenta, mais difícil fica. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Isso, e agora eu quero que você pode parar de tentar e eu quero que você pegue todo esse relaxamento e transfira para todo o seu corpo. Isso, muito bem. E agora eu vou contar de 10 a 1. E à medida que eu contar, você vai cada vez mais fundo. 10, indo cada vez mais fundo. 9, 8, 7, 6, 5. Quanto mais fundo você vai, mais relaxado você fica. 4, relaxe cada vez mais. 3, o som da minha voz te permite ficar ainda mais relaxado. 2, dobrando esse relaxamento, se sentindo muito melhor. E 1, totalmente relaxada. Agora sua mente aprendeu como alcançar esse ótimo relaxamento físico e mental. Eu quero que você permaneça nesse relaxamento, sentindo agora todo o seu potencial, todo o controle sobre a sua mente. Essa autoestima que existe aí dentro de você, que sempre esteve aí, ela começa a iluminar todo o seu corpo. Ela começa a iluminar toda a sua mente. E esse brilho, ele começa a vir de dentro de você para fora. E a partir de agora, a sua mente está cada vez mais preparada para receber sugestões. Porque você já decidiu que não quer ser mais dominada por emoções negativas na sua mente, pela insegurança de não confiar em você mesma. Você tomou essa decisão no momento que você começou a assistir esse encontro. E a sua mente já entendeu tudo isso. Parabéns por sua decisão. O seu subconsciente agora ele está preparado para ressignificar, absorver qualquer informação que te faça ter mais autoestima, porque você está pronta para alcançar a sua autoestima, para se sentir cada vez melhor sendo você mesma, para se sentir cada vez mais valorizada. Chega desses sentimentos de inferioridade, chega de rejeição. Eu sei que você quer e merece ter mais valor. Eu sei que você quer e merece ter muito mais. Eu sei o quanto você é capaz de fazer e realizar tudo aquilo que você quiser, onde você quiser e como você quiser. E agora eu quero que você repita mentalmente ou em voz alta, se você puder, do jeito que você preferir, essas frases que vão fazer sua autoestima ficar cada vez mais forte, cada vez mais blindada. Porque com a autoestima, você simplesmente consegue melhorar a sua saúde. Com a autoestima elevada, você consegue criar cada vez mais dinheiro na sua vida. Com a autoestima elevada, você consegue dizer não para as pessoas sem se sentir culpada. E agora você está pronta para viver essa nova fase da sua vida, com cada vez mais autoestima. Então, quero que você diga: eu sou linda. Eu sou linda. Eu sou atraente. Eu sou atraente. Eu me aceito do jeito que sou. Eu me aceito do jeito que eu sou. A minha autoestima é blindada. Eu posso tudo o que eu quero. A minha autoestima é blindada. Eu posso tudo o que eu quero. Eu me permito ser aceita e valorizada. Eu me permito ser aceita e valorizada. Eu me permito ser amada. Eu me permito ser amada. Eu me permito ser cuidada. Eu me permito ser cuidada. E sente todo esse sentimento de
cuidado, de amor, de acolhimento, tomando conta de você. Isso. Vai perceber essa autoestima ficando cada vez mais forte, cada vez mais blindada aí dentro de você. Porque agora você sabe, repete comigo, eu sou linda, eu sou linda, eu sou atraente, eu sou atraente. A minha autoestima é blindada e eu faço tudo o que eu quiser. A minha autoestima é blindada e eu faço tudo o que eu quiser. Isso. Sente toda essa energia tomando conta de você, ficando cada vez mais forte. E agora eu mereço minha saúde. Eu mereço a minha saúde. O meu corpo é incrível. O meu corpo é incrível. A minha pele é linda. A minha pele é linda. E eu muito bem. Você fez um excelente trabalho. E agora você sabe o quanto você é linda, o quanto você é bonita, o quanto a sua pele é maravilhosa, a sua pele é incrível, ela te protege, ela protege você. Existe livro, só uma forma que a sua mente vai estar com você, vai ser protegida. Você é muito maior que eu. Olha quantas coisas você já realizou na sua vida. Olha a sua família, olha a sua carreira, olha para você. Quantas dificuldades você enfrentou, mas você foi lá e fez o que precisava ser feito. E olha como você está aí, incrível. Se permitindo dar um próximo passo, se sentindo cada vez mais capaz de viver uma nova vida, com mais liberdade, com mais clareza, com mais prosperidade, com mais felicidade. Porque agora você sabe o quanto você pode ser feliz. E agora eu vou contar de 1 a 5, e no 5 você vai estar aqui, no aqui e agora, pronta para viver essa nova realidade. Faz uma respiração profunda e sente toda essa autoestima tomando conta do seu corpo. Isso, muito bem. 2, sentindo o quanto essa autoestima é abundante, o quanto você tem valor, o quanto você é capaz de realizar tudo o que você deseja. 3, perceba que você pode mudar qualquer realidade. Percebe que cada célula sua está aí, cheia de poder, cheia de autoconfiança. 4, mais uma respiração profunda. Mexe nos braços, mexendo as pernas, sentindo o corpo de volta. E 5, de olhos abertos, sentindo-se determinada em levar consigo toda essa autoestima. E 5, de olhos abertos, pronta para viver essa nova realidade, pronta para se cuidar cada vez mais, pronta para se amar e se aceitar do jeito que é, pronta para olhar para essa pele e perceber o quanto ela é incrível, o quanto ela te protege de tantas outras coisas. Porque agora você sabe que a sua pele não muda nada de quem você é. E se algumas pessoas olharem, tá tudo bem. É só falta de conhecimento, ignorância ou até admiração, não importa. O que importa é que você sabe o quanto você é incrível e que a opinião dos outros é só a opinião dos outros. Ela não influencia em quem você é. Isso aí, muito obrigada, minhas gatonas. Quero saber como é que foi a experiência para vocês. Conseguiram
pegar um pouco desse poder para vocês, estão se vendo diferente, estão se sentindo mais poderosas, com essa autoestima mais elevada. E aí, quero saber de vocês, como é que foi para vocês. Se quiser, abre o microfone e fala, ou então escreve no chat. E, minhas gatonas, todo o processo de hipnose é um processo que acontece de dentro para fora. Acontece na mente de vocês. Não tem certo nem errado. Aqui a Nilda já botou, estou bem relaxada, me deu foi sono. E é isso, porque é um processo de relaxamento, é um processo de você encontrar você mesmo. Não tem certo nem errado, mas é esse momento. Por que eu falo sempre quando eu indico para fazer hipnose, sempre fazer ou para dormir ou para acordar. Por quê? Porque a sua mente absorve mais essas sugestões. Então, aproveita esse momento, já vai descansar, já vai aproveitar todas essas mensagens que estão aí, porque essas mensagens estão guardadas e elas vão florescer. Sabe por quê? Porque a mente de vocês é como se fosse um terreno fértil. Então, eu aqui estou jogando sementinhas. Se o terreno é fértil, o que é que acontece? Essas sementinhas vão crescer e vão se proliferar e vão trazer e vão se transformar em flores, em árvores frutíferas, em coisas boas, porque muitas vezes o que estava aí sendo plantado e que estava aí na sua mente eram simplesmente ervas daninhas que a gente está tirando e substituindo por plantas novas. Marilene quer falar? Boa noite. Boa noite, Marilene, tudo bem? Tudo bem. Agora está tudo bem. E como foi para você? Deu uma Nossa, relaxada? muito, muito. Eu senti uma paz tão grande invadindo aqui o meu corpo, o meu ser, que me deu vontade não só não de dormir não, mas me deu vontade de sair correndo e fazer tudo o que tenho vontade de fazer. Aproveita, porque, gente, hipnose, qual é a grande... E aí eu sou apaixonada porque cada pessoa reage de um jeito. Tem gente que fica mais tranquila e tem esse sono regenerador. Tem gente que tem mais energia. Então, não precisa sair correndo, mas faça algo que você goste, sabe, que você queira fazer. Se tem alguma coisa que dá para você fazer agora, porque eu sei que o horário nem dá para tempo de fazer tudo o que quer, mas se tiver alguma coisa, faça. Para quê? Para que seu corpo sinta que você pode, porque você pode. Uhum, com certeza. Então assim, pega essa energia e usa para fazer alguma coisa por você. Nem que seja, hoje eu quero tirar uma foto. Então, vai lá e tira a foto, sabe? Eu quero tirar Eu essa vou me foto. olhar no espelho, que é o que eu posso fazer agora, me olhar no espelho. Coisa que Isso, eu não faço com frequência, né? Eu tenho muita dificuldade ainda. pronto. Mas eu Você tô, vai aos poucos, eu tô indo. e eu vou fazer mais, Marilyn. Não se olhe só no espelho, não. Tire uma foto hoje. Tire uma foto, faça uma selfie e deixe guardada. Como um dia. Certo. E assim, tira a foto e se tiver um caderno, pega um caderno para você e anota como é que você está se sentindo hoje e bota aí o dia. Não, Lá na muito frente, bem. você olhar para essa foto e falar, poxa, nesse dia eu comecei a recuperar parte de mim. Vai ser um dia Verdade. importante para você ver que porque à medida que o tempo passa, gente, e a gente vai avançando, a gente não lembra muito bem como a gente era lá atrás. Você não Verdade. tem ideia como estar com vocês e ouvir os relatos de vocês me faz lembrar de coisas que eu já tinha esquecido de como eu era. Porque como agora eu estou falando, eu não me escondo mais, tem coisas que eu fazia que eu não lembro mais que eu fazia. Eu não lembro, por exemplo, que eu não atendia telefone para não sair com meus amigos. Eu
Eu não lembrava disso. Aí alguém comentou, eu falei, poxa, eu fazia isso. Então, assim, quando a gente faz alguma coisa que é diferente, que tem um marco, anota, porque isso começa a reforçar na gente memórias boas. Com certeza. Memórias novas. Porque outra coisa que eu tinha mudar. bastante dificuldade era de fazer videochamada, sabe? Porque Sim. eu tenho um netinho e uma filha que mora distante de mim. Aí eu não gostava de me ver nos videochamadas. Aí agora eu estou fazendo. Isso aí. Parece uma coisa boba, né? Parece uma coisa boba, assim, mas para mim é muito importante. E é isso, Marilene. O que parece bobo para o outro é importante para a gente. E aqui nessa jornada, o que é que importa? O que é importante para você? Porque cada um tem uma história, gente. Cada um tem uma memória. Cada um. A gente precisa entender que o vitiligo conta a nossa história. E cada história é única. E diferente, né? E diferente. E aí a gente precisa aprender a respeitar as histórias dos outros. Então, assim, quando muitas vezes eu sou mais dura, ou quando muitas vezes eu provoco, é muito mais para vocês se movimentarem. Mas não é porque eu estou achando que é fácil. Eu sei que é simples, mas não é fácil. Porque se fosse fácil, eu não tinha passado 25 anos sem fazer nada disso, não é verdade? É verdade. Então, assim, é porque muitas vezes, quando a gente vê alguém que já está nesse processo e que já se aceitou e que vai falando as coisas com mais naturalidade, não é porque eu estou achando que, eu dormi de um jeito e acordei do outro. Não foi. Eu sei que não foi. Mas se eu não estimular vocês vão continuar do mesmo jeito. Desse jeito. Tem que ter alguém para nos motivar, nos incentivar. Para motivar, para puxar, para falar, não, a gente consegue. E eu sei que não vai ser fácil. E eu não sei que, por exemplo, quando eu fiz o desafio de você começar a ir para a rua com a bermuda, eu sei que você não vai chegar e ir para o shopping de bermuda no segundo dia. Mas já estou indo, já estou bem avançada já. Mas eu sei que você indo todo dia, fazendo um pouquinho todo dia, você vai chegar uma hora que você não vai mais ligar. Porque a gente. Achar natural, né? Normal. Porque se a gente for pensar, eu sei que tem gente que olha pra gente. Tá? Muito. Vou dizer que tem gente que não. Mas se você for perceber, a maioria das pessoas não ficam parando a gente para perguntar o que é. A maioria não fica se futucando. Se a gente sai, 100 pessoas vê a gente. Talvez umas 5 dê uma olhada, dê uma futucada em alguém. Mas a maioria não faz isso. Só que a gente só se prende nas 5. E aí, o que eu busco fazer aqui com vocês, e quando eu faço essas práticas, é exatamente fortalecer vocês, para a gente lembrar que o que essas 5 têm melhor do que a gente? Nada. Então, se ela está olhando, a gente olha de costas. Então, assim, é para a gente simplesmente se permitir ser a gente, e a opinião dos outros vai ser a opinião dos outros, e a gente não pode fazer nada por isso. Uma vez eu vi uma vitilinda, que a gente chama vitilinda, né? Chamada Barbarati. Não sei se Bárbara! Sim, sim. Ela, uma vez, ela disse assim, olha, se alguém lhe constranger porque você tem vitiligo, faça a mesma coisa. Constranja ela de volta. Exatamente. Porque quando a gente se aceita, a grande questão é, quando a gente se aceita, a gente começa a se defender. Porque tem gente que é desrespeitoso. É verdade. Aí a gente não pode aceitar. Tem gente que olha por falta de conhecimento, por curiosidade, ou porque acha bonito. A gente explica, a gente conversa. Mas se for desrespeitoso, a gente tem que se defender. Como eu postei há pouco tempo o caso que aconteceu com a Negra Lu aqui, que estava no shopping, me falou, por que você saiu de casa? Aí ela está sendo desrespeitosa. A gente precisa dar uma resposta à altura. E ela deu, né? Exatamente. Outra coisa é quando alguém te pergunta, o que é isso? Dói? Aí você esclarece. Porque nem todo mundo precisa saber. Porque muitas de nós nem sabiam o que era vitiligo antes de ter.
Com certeza. Então, Então, se assim, a gente não sabia, tem muita gente ainda, né? Infelizmente, que não sabe, né? não sabe. Então, a gente também tem que se desarmar, né? É, Então, a gente tem que achar o equilíbrio. E é por isso que a autoestima é importante nessa jornada. com Então, certeza. vou deixar vocês ficarem com esses sentimentos, com essa energia aí boa. Muito bom. Ou para descansar, ou para usar essa energia em prol de algo que seja bom para você. E na próxima semana, na segunda-feira, nos encontramos de novo. Renilda, que já é minha aluna, amanhã tem aula, tá? Sobre como a autoestima gera ansiedade. Então, amanhã a gente vai trabalhar algumas técnicas para diminuir a ansiedade por conta da questão da autoestima. Aguardo você lá. E lá pelo Instagram vou colocando as novidades que virão por aí, postando cada vez mais conteúdos. E se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, alguma coisa que queiram, bota lá, que aí eu vou olhando e vou respondendo. Porque, inclusive, eu vi algumas interessantes que eu já vou, inclusive, começar a fazer uns conteúdos para estar trazendo para vocês. Combinado? Combinado. Então, uma ótima noite, um bom descanso e até mais. Tchau! Até. Tchau.